Olá, bom dia. Continuando a disciplina de Fisiologia Animal Comparada 2 para o curso de Ciências Biológicas. Hoje a gente vai iniciar a unidade de sistema circulatório. Bem, quando a gente estava discutindo o sistema respiratório, nós vimos uma das funções essenciais do sistema circulatório, que é através do transporte por fluxo de massa, levar os gases para os tecidos de uma forma muito mais rápida, uma forma que não seria possível chegar com tanta rapidez se fosse depender do processo de difusão simples. Então, uma das funções essenciais do sistema circulatório é esse, o transporte de gases por convecção ou fluxo de massa, tanto o oxigênio para os tecidos sistêmicos, quanto levar o dióxido de carbono dos tecidos sistêmicos para a superfície de troca gasosa. Mas o sistema circulatório não se restringe a essas funções, mesmo porque alguns grupos de animais, como por exemplo os insetos, o transporte de gases não é uma função muito importante exercida pelo sistema circulatório, já que os insetos têm um sistema traqueal, que nós vimos nas aulas anteriores, e esse sistema traqueal possibilita a chegada dos gases respiratórios para a troca gasosa nos tecidos mais íntimos do corpo, sem o uso do sistema circulatório. Portanto, o sistema circulatório, embora uma das funções básicas essenciais sejam o transporte de gases, e também não funciona somente o transporte de gases. Então, funciona o transporte de nutrientes. O transporte de nutrientes é uma função muito importante do sistema circulatório. O transporte de moléculas sinalizadoras, como os hormônios, também é uma função importantíssima do sistema circulatório. Transporte de compostos tóxicos para órgãos de detoxificação, também é uma função importante do sistema circulatório, e até na formação de urina, a formação da urina, o sistema circulatório tem um papel importante no processo de ultrafiltração, com a pressão que acontece, aquela formação da urina primária. O processo de ultrafiltração ao sistema circulatório é importante. Mas, partindo então para os componentes do sistema circulatório, quando a gente está falando do sistema circulatório, nós estamos falando de 3 componentes básicos. O primeiro componente é uma ou mais duas, ou uma ou mais bombas ou estruturas propulsoras, que a gente conhece de uma maneira geral, no mais comum seria o coração, mas a gente vai ver que não é somente o coração que pode ser utilizado como uma estrutura propulsora. O segundo componente básico do sistema circulatório é um sistema de tubos, um sistema de tubos que vai fazer com que o terceiro componente possa circular, ou seja, o líquido que circula no sistema circulatório, ele vai circular dentro desses sistemas de tubos. O sistema de tubos ele pode ser um sistema que, na verdade, é mais ou menos complexo, no sentido na formação do sistema circulatório completamente fechado, ou sistema circulatório aberto, que a gente vai ver mais adiante na definição do que se trata. Mas, de qualquer forma, sempre existe um sistema, nem que seja uma parte do sistema circulatório vai ser formado por um sistema de tubos por onde o líquido do sistema circulatório vai poder circular. Bem, em relação aos tipos de estruturas bombeadoras, a primeira estrutura bombeadora que a gente pode discutir é a mais comum, a mais comum e a mais familiar a nós, que é o coração. Então, é uma câmara contrátil, que muscular, que vai exercer uma pressão. Geralmente, essa câmara contrátil ela tem uma estrutura de válvulas para impedir o refluxo, e essa estrutura contrátil vai exercer pressão, que vai fazer o bombeamento do líquido circulatório, do sangue ou da hemolinfa, através de um vaso aferente, um vaso aferente, na qual vai sair o líquido circulatório do coração. O segundo tipo de estrutura bombeadora seria uma estrutura na qual, na verdade, o músculo é utilizado para bombeamento do sangue. Então, é um tipo de estrutura que é observada, por exemplo, nos membros inferiores dos vertebrados, onde os músculos dos membros inferiores auxiliam na compressão dos vasos sanguíneos para o impulsionamento dos vasos sanguíneos contra a gravidade, para as regiões superiores do corpo. E o terceiro tipo de estrutura bombeadora, na verdade, é um tipo de estrutura bombeadora que muitas vezes ela é confundida, é denominada coração também, quando a gente estiver falando principalmente do coração de insetos, mas é uma estrutura que, na verdade, o bombeamento não se dá por uma contração típica
de uma estrutura muscular do miocárdio. O bombeamento se dá por a formação de ondas peristálticas, né? Ondas de contração dessa estrutura. Então, seria uma contração peristáltica. Funciona na prática como funciona como um coração também, mas o tipo de contração é o tipo de contração em onda, ao invés de um tipo de contração observado tipicamente no coração de uma sístole e de uma diástole. Bem, o coração, que é essa câmara contrátil, é o coração de vertebrados, é o exemplo mais familiar, né? E no caso dos vertebrados, a gente vai ver nas aulas posteriores que esse coração pode ser composto por duas ou mais câmaras. Já em artrópodes, o coração de artrópodes ele consiste de uma câmara única, né? Podendo ser um tubo ou um saco muscular, ou uma bolsa muscular, né? Pode se denominar dessa forma também. Nos vertebrados, como mencionei, o coração é formado por múltiplas câmaras, nas quais o sangue vai passar em sequência, e alguns animais, como por exemplo algumas espécies de insetos e cefalópodes, por exemplo, possuem além do coração principal, né, por assim dizer, tem corações acessórios, né, em outras localidades do sistema circulatório que vão auxiliar na circulação do líquido circulatório, na propulsão, melhor dizendo, no líquido circulatório. Bem, deixa eu ver se está gravando certinho, tá? Tá, aqui, ó, passa. Já a bomba externa, formada por músculos, como eu mencionei, gera gradiente de pressão, vai auxiliar na propulsão do líquido circulatório, é tipicamente observada nas pernas de apêndices de vertebrados terrestres, mas em muitos artrópodes é observada também uma bomba externa, no sentido que os movimentos do corpo vão funcionar como uma forma de impulsionamento do líquido circulatório. Então, os movimentos do próprio corpo, levando às contrações do abdômen principalmente, vai fazer com que haja um impulsionamento do líquido circulatório. Então, funcionando como uma bomba externa, não como um coração propriamente dito. E a peristalse, né, são os corações tubulares, vasos pulsáteis, onde há o movimento por formação de ondas, né, formação de ondas impulsionando o líquido circulatório. Bem, aqui uma definição importante que a gente deve fazer primeiro da diferença, né, do que são artérias e veias, né? Na verdade, existe uma noção errônea da denominação de artérias e veias. Geralmente existe um entendimento errado, que artérias são vasos que transportam sangue oxigenado, e veias são vasos que transportam sangue com menor saturação de oxigênio. Na verdade, a definição de artéria e veia não está relacionada à saturação de oxigênio. A definição de artéria e veia está relacionada na verdade, da onde está saindo, para onde esse sangue está sendo, ou esse líquido circulatório está sendo levado. Então, qualquer vaso que saia do coração e levando o sangue para fora do coração é denominado uma artéria. Por outro lado, qualquer vaso que traga sangue ou hemolinfa, ou líquido circulatório que seja em direção ao coração, é denominado uma veia. Tá? Então, a denominação de artéria e veia não está relacionada à oxigenação do sangue, e sim está relacionada ao fato do sangue estar saindo do coração, aí é uma artéria, ou está chegando ao coração, é uma veia. A gente vai ver isso, essa distinção vai ficar bem clara quando a gente estiver discutindo circulação dupla, pulmonar e sistêmica, que a gente observa nos mamíferos. Isso aí vai ficar bem claro que essa distinção de artéria e veia não pode ser dada considerando o grau de oxigenação do sangue. Bem, em relação aos tipos de sistema circulatório, existem dois tipos básicos. O primeiro pode ser o tipo fechado ou o tipo aberto. No tipo fechado, o líquido circulatório ele vai fluir todo o tempo dentro dos vasos, ou sendo dentro dos tubos, tá? Dentro do tubo. Então, o tempo todo o líquido circulatório vai estar fluindo dentro do vaso.
esses vasos vão ter umas paredes, né, com revestimento especializado desses vasos que estão conduzindo o líquido circulatório. No caso do sistema circulatório aberto, em pelo menos algum ponto, né, do circuito, o líquido circulatório vai abandonar o tubo e vai banhar diretamente um tecido que não é vascular, né? Então, nesse caso, esse tecido que não é vascular quebrado é chamado de seio e também pode ser chamado de lacuna, né? A lacuna acontece quando os tecidos formam caminhos para que haja o fluxo desse líquido circulatório. E o seio é quando se abre no espaço, né, no espaço que é um espaço que não se forma necessariamente um caminho, mas se abre no espaço, então esse é chamado um seio. Mas tanto a lacuna quanto o seio são formados por um tecido que não é um tecido vascular. Então, nesse caso, se define o que é o sistema circulatório do tipo aberto. Então, quando o sistema circulatório é fechado, se diz que o líquido circulante é chamado de sangue. E no caso, quando está errado aqui, no fechado e no aberto, e no sistema circulatório aberto, o líquido circulante é chamado de hemolinfa. Bem, então quando a gente considera a existência de sistemas circulatórios, nós percebemos no reino animal animais que não têm sistema circulatório, como poríferos, plateumintos, quinidários, por exemplo, e animais que têm sistemas circulatórios tanto abertos quanto fechados. Então, quando a gente está falando de sistema circulatório aberto, estamos falando de urocordados, cefalocordados, já nos vertebrados são animais com sistema circulatório fechado. Os equinodermos são animais que não têm um sistema circulatório, então é interessante notar isso. Moluscos têm sistema circulatório aberto, exceto os cefalópodes. Os artrópodes, incluindo aqui os insetos e crustáceos, são todos animais com sistemas circulatórios abertos, sendo que os insetos têm um sistema circulatório bem aberto e os crustáceos, principalmente os crustáceos decápodes, têm um sistema circulatório que tecnicamente ele é aberto, mas na prática ele funciona como um sistema circulatório fechado, porque existem poucas regiões onde onde a hemolinfa não está circulando dentro de vasos, né? Então, na prática, muitos decápodes, por exemplo, são animais que podem ser considerados com um sistema circulatório fechado. Nematóides são animais que também não têm sistema circulatório. Anelídeos são animais que têm sistema circulatório tanto abertos quanto fechados. Então a gente vê uma variedade, né, do tipo de sistemas circulatórios dependendo do grupo animal. Então, aqui passando para os animais com sistema circulatório, temos exemplos aqui de anelídeos, que podem ter tanto, no caso do anelídeo poliqueta, existe um coração dorsal, né, ligado a um vaso dorsal e um vaso ventral, e os dois vasos são conectados, o ventral e o dorsal, mas existem espaços abertos também, ou seja, não todo o sistema circulatório todo o líquido está contido dentro de tubos, né? Então seria um exemplo típico de sistema circulatório aberto. Já no caso dentro do mesmo grupo de oligoquetos são animais que têm, minhocas, por exemplo, são animais que têm sistema circulatório fechado, né? Com um vaso dorsal, um vaso ventral e corações ligando tanto o vaso dorsal quanto o vaso ventral. E nesse caso o sangue está sempre circulando dentro do sistema circulatório. Aqui são 5 corações ligando o vaso dorsal e ventral que proporcionam o posicionamento desse sangue. Aqui nesse vídeo que eu já deveria ter botado para passar, temos aqui vendo a circulação, né, do sangue nesse oligoqueto. Opa! Tá, depois eu corto. Não, vou colar. Moluscos, né, são animais que podem ter tanto sistema circulatório aberto, então aqui um bivalve mostrando um coração, de onde o coração saindo das artérias, lembra?
O sangue que sai do coração sempre artéria, então saindo das artérias, o sangue chegando no coração por veias, sendo que existe um grande seio aqui no manto do animal, né, no hemocélio, melhor dizendo, do animal, onde essa hemolinfa ela banha os demais tecidos, né, que não são tecidos vasculares. Mas quando a gente olha os cefalópodes são animais que têm um sistema circulatório fechado, onde existe com um coração central, né, um coração central sistêmico. O sangue é bombeado através do coração central sistêmico. Esse sangue passa pelos tecidos do corpo e vai, antes de alcançar as brânquias, vai passar por dois corações que são chamados corações branquiais, que vão bombear o sangue através das brânquias para sua oxigenação, e aí sim esse sangue passa para o coração sistêmico, que bombeia o sangue para as demais partes do corpo. E mais detalhe aqui, a gente vê que o que acontece, esse sangue que vem que chega às brânquias, ele chega por essa veia, né, essa veia principal que está levando o sangue para os dois corações, os corações branquiais. Esse coração branquial vai bombear o sangue vai perfundir a brânquia, por sua vez o sangue que perfunde a brânquia sai para um vaso branquial eferente e vai chegar ao coração sistêmico. Quando chega ao coração sistêmico, através de veias, o sangue sempre chega ao coração através de veias, chega através das veias do coração sistêmico, ele vai ser bombeado por essa aorta cefálica para o restante do corpo. Então vai ser bombeado por uma aorta para o restante do corpo. Então a gente vê aqui a circulação do sangue e, com mais detalhe, os corações acessórios associados às duas brânquias, ou par de brânquias. Então vamos lá. Mas vamos nos artrópodes. Nessa aula a gente vai focar bastante em artrópodes, vai falar com muito mais detalhe em artrópodes. Então os artrópodes são animais que têm sistema circulatório aberto, e aí eu vou discutir aqui especificamente os exemplos de crustáceos e insetos, e nós vamos ver que no caso dos crustáceos existem animais com sistema circulatório bem aberto, por assim dizer, animais com sistema circulatório aberto, mas extremamente, na verdade, com poucas regiões onde ele é aberto, tipicamente dos crustáceos decápodes. E no caso dos insetos, vamos ver que são animais que o sistema circulatório é bem aberto também, né? Existem poucas regiões onde a hemolinfa está contida dentro de vasos. Então, em artrópodes, com um coração com um sistema circulatório aberto, a gente aqui temos dois exemplos de grupos, um braquiópode, uma artêmia, né, que a gente observa um coração tubular dorsal, né, por onde com um par de ósseos, ou seja, de orifícios por segmento do corpo. Então, quando há a expansão desse coração tubular dorsal, o sangue entra pelos ósseos. Quando há a contração desse coração tubular dorsal, o sangue vai sair pelas artérias. Na verdade, são artérias que são extremamente limitadas, né? Não se prolongam pelo corpo. Então, são aberturas, são saídas muito curtas da hemolinfa. É um sistema circulatório composto basicamente por um vaso dorsal e o restante por um grande seio, né, por um grande seio e lacunas dentro do corpo do animal. Nesse caso, esse coração tubular observado, geralmente ele é formado por cardiomiócitos que tem um arranjo tubular, né, são um arranjo circular, melhor dizendo, estão formando um coração tubular. A gente tem também corações tubulares no sistema circulatório aberto, no grupo o estomatópoda, por exemplo, aquelas lagostas tamborutaca, só que nesse caso, diferente da artêmia, a gente consegue observar as artérias, né, a saída das artérias, e embora não esteja mostrado nessa figura, as artérias são bem longas, né, ou seja, elas se projetam para regiões mais internas do corpo, né, se abrem depois em seios, né, mas as artérias são longas. E aí a hemolinfa, depois de banhar as demais regiões do corpo, ela volta para o coração através dos pares de ósseos que estão localizados em cada segmento do corpo. Aqui, continuando com os crustáceos com sistema circulatório, que tem sistema circulatório aberto, aqui a gente vê um exemplo interessante,
uma dáfnia, né? Coração da dáfnia batendo aqui, né? Um coraçãozinho batendo bem, frequência cardíaca bem alta. Então, mas a dáfnia é um animal como qualquer outro crustáceo, com o sistema circulatório aberto. Na verdade, tem um ósseo aqui, né, que o sangue, que a hemolinfa entra dentro do ósseo, e ele é bombeado depois, não observamos nenhuma artéria, nada, então é bombeado para esse grande seio do corpo, e depois, quando há a expansão do coração, o sangue, a hemolinfa entra pelo ósseo. Nesse caso, nesse copépode, né? Nesse copépode é o coração também em forma de saco, né? Muito parecido com o que é observado numa dáfnia, mas a diferença é que a gente percebe uma artéria anterior, né? Uma artéria anterior. Então tem a saída do sangue através de uma artéria anterior que fica muito clara. É mais evidente quando se compara com uma dáfnia, por exemplo. São corações muito simples, né? São corações globulares muito simples que possuem, globulares diferentes dos tubulares mostrados no slide anterior. São corações tubulares muito simples que vão se estender ao longo de poucos segmentos, né? Diferente dos corações tubulares que são mais longos. E são corações que possuem uma câmara somente. Bem, os decápodes no caso tem o sistema circulatório mais complexo, né, continua sendo sistema circulatório fechado, mas como eu mencionei anteriormente, tem poucas regiões dentro, ao longo do circuito, onde a abertura da hemolinfa, a hemolinfa circula por tecidos que não são vasculares. Nos decápodes, o coração também é do tipo globular. A organização dos cardiomiosstos não é uma organização circular, uma organização, na verdade, com fibras, os cardiomiosstos se distribuindo em várias direções, formando um coração globular, então possibilitando, na verdade, que haja uma contração de todo esse coração globular, né? Já que os cardiomiosstos são arranjados em diversos planos. Aqui a gente tem uma figura bem esquemática de um sistema circulatório de um lagostim, mostrando o coração, os seus ósseos aqui, na entrada 3 ósseos, mostrando por onde entra a hemolinfa no coração, e as artérias, né, o sangue a hemolinfa tanto vai, com a contração do coração, vai ser bombeada anteriormente quanto posteriormente, através dessas artérias. A hemolinfa vai cair nos seios, depois vai cair no seio infrabranquial e vai circular até o seio pericárdico, que a gente vai ver daqui a pouco, né, com mais detalhe no próximo slide, se não me engano. Não é no próximo slide, é daqui a pouquinho. Essa aqui figura aqui, só para antes de mostrar o detalhe da circulação num crustáceo decápode, mostrando aqui o sistema circulatório num braquiúro, que é um decápode também, mas é um caranguejo, né, um caranguejo ossiri, um grande coração dorsal também, desse coração dorsal, mostrando aqui as artérias, né, que irrigando regiões anteriores do corpo, irrigando regiões posteriores do corpo, irrigando o cordão nervoso, né, cordão nervoso ventral, né. Então temos o esquema do sistema circulatório de um caranguejo, aqui no caso é um caranguejo portunídeo, né, ou seja, um siri. Nessas figuras aqui a gente vê o coração, nesse filme aqui a gente vê na dissecção, indicando a brânquia e o coração, né? Então a gente vê o coração na região mais central aqui, essa região que é chamada região cardíaca, aqui as brânquias. Então aqui temos o coração, dá até ver o coração pulsando. Não, nesse caso não está pulsando, tá morto o animal, mas nessa figura aqui, nessa imagem aqui, o coração está pulsando, né? O coração está pulsando. Essa figura aqui é bem interessante, mostrando o que eu já falei algumas vezes aqui, né? Embora o sistema circulatório de crustáceos decápodes seja definido como sistema circulatório fechado, a gente vê aqui nessa figura, como é que é feito, é um molde de todo o sistema circulatório. É injetada uma resina no animal, essa resina ela ocupa todos os vasos do sistema circulatório, depois esse animal é colocado num ácido, né, e o ácido vai correr todos os tecidos orgânicos do animal e só vai permanecer um molde do sistema circulatório feito em resina. O que a gente vê aqui é que o sistema circulatório de um crustáceo decápode, que é o caranguejo siri azul, é extremamente
extremamente complexo, na verdade. A gente vê que na maior parte do corpo a hemolinfa vai estar contida dentro de vasos. Então a gente vê realmente que é extremamente complexo aqui, a gente vê todos os detalhes do sistema circulatório nos apêndices, nos pedúnculos oculares, no cérebro, nas brânquias, no sistema gastrovascular, gastrointestinal, melhor dizendo. Então é extremamente complexo, né, a rede de vasos do sistema circulatório de um crustáceo decápode. Então, como eu disse anteriormente, embora tecnicamente seja um sistema circulatório considerado sistema circulatório aberto, em raríssimas ocasiões o líquido circulatório, a hemolinfa desses animais não estar em contato com o tecido vascular. Aqui sim, então a gente vê o circuito que acontece num sistema circulatório de um crustáceo decápode. Então, na verdade, no lado esquerdo desse slide, a gente vê o coração, né? A gente vai ver como é o funcionamento do coração de um crustáceo decápode, e aqui no lado direito do slide a gente vai ver qual é o circuito de circulação da hemolinfa né, nesse crustáceo decápode. Então, o coração ele é localizado na região dorsal do corpo, né, o coração dorsal, como qualquer invertebrado, o coração é dorsal, e o coração de um crustáceo decápode ele vai estar contido dentro de um seio, ou seja, uma abertura do sistema, uma abertura que não está delimitada por tecido vascular. Então o coração está contido dentro do seio, que é chamado seio pericárdico. Esse coração está contido dentro do seio pericárdico e ele está sustentado por ligamentos, chamados ligamentos suspensórios, que estão ligados tanto à carapaça do animal, né, quanto à carapaça do animal, a parede do animal, quanto ao próprio tecido do seio pericárdico. Então, o que acontece? No processo de contração de sístole e diástole desse coração. Esse seio pericárdico está cheio de hemolinfa, né? A gente vai ver a circulação daqui a pouco, ele está cheio de hemolinfa. Quando esse coração se contrai, quando os cardiomiócitos se contraem, o que vai acontecer? O sangue melhor dizendo, a hemolinfa que está dentro do coração vai ser bombeada através das artérias, né? Através dessas duas artérias. Na verdade, são mais de duas artérias. Então, aqui está mostrando, vai ser bombeada através das artérias quando existe a contração dos cardiomiócitos. Depois que a contração do coração acontece, os cardiomiócitos vão relaxar, vão parar de se contrair. E quando isso acontece, esses ligamentos suspensórios, que são os ligamentos que têm propriedades elásticas, vão fazer com que haja uma expansão do tecido do coração. Então, uma expansão passiva. Então, a contração é ativa, né? A contração dos cardiomiócitos vai diminuir o volume do coração. Diminuindo o volume do coração, vai aumentar a pressão dentro do coração. Isso vai fazer com que o sangue flua através das artérias. É importante salientar também que quando há a contração do coração, os ossos são fechados. Eles têm válvulas que vão se fechar no momento da contração. Então, não haverá vazamento de hemolinfa através dos ossos. Tá? Então, a hemolinfa vai sair somente através das artérias no momento da contração do coração. A contração se contrai, quando ele se contrai, ele vai, na verdade, estender esses ligamentos, porque imagine que o volume do coração vai diminuir, então esses ligamentos suspensórios vão ser estendidos. No momento que o tecido do cardiomiócito relaxa, o que vai acontecer? Haverá uma expansão passiva, né, do tecido do coração. Quando há essa expansão passiva, isso acontece concomitantemente com a abertura das válvulas dos ossos. Isso vai fazer com que aumente o volume do coração. Quando aumenta o volume do coração, a hemolinfa que está contida aqui dentro do seio pericárdico, ela entra dentro do coração. E aí no próximo processo de contração, a contração acontece, as válvulas dos ossos se fecham por causa do processo de contração. Aí o sangue é expulso, é bombeado através das artérias, né, que estão conectadas ao coração. Então esse sangue que é bombeado através das artérias, e vai ser tanto bombeado anteriormente quanto posteriormente, ele é bombeado através das artérias e ele vai passar pelos tecidos sistêmicos para a troca gasosa. Ou seja, nos tecidos sistêmicos vão
vão receber esse sangue que está oxigenado, é sangue que está saindo do coração, melhor dizendo, a hemolinfa que está saindo do coração, a hemolinfa está oxigenada. Lembra que o pigmento respiratório encontrado nos crustáceos é a hemocianina. A hemocianina ela não está contida dentro de células, é um pigmento extracelular, então esse sangue tem várias metaloproteínas, que é a hemocianina, que se liga às moléculas de oxigênio. Então esse sangue está saindo pelo coração, rico em oxigênio, mostrado pela coloração aqui, e vai para os tecidos sistêmicos, para tanto os anteriores quanto os posteriores, para a troca gasosa. Os tecidos vão retirar o oxigênio do tecido e vão retirar o oxigênio da hemolinfa, jogar o dióxido de carbono na hemolinfa, e a hemolinfa vai circular e vai cair aonde? Vem para uma região ventral do corpo. Então a hemolinfa circula e é coletada numa região ventral do corpo que é chamado o seio infrabranquial. Esse seio infrabranquial, como o próprio nome indica, ele está abaixo das brânquias, que não estão mostradas aqui, mas a brânquia seria... Lembra-se que nos crustáceos decápodes as brânquias são estruturas associadas aos apêndices locomotores, os periópodos. Então as brânquias estariam aqui. Abaixo das brânquias tem uma abertura, um espaço chamado seio infrabranquial, ou seja, se é um seio, é uma estrutura que não é delimitada por tecido vascular. Então toda essa hemolinfa é coletada, depois de banhar todos os tecidos sistêmicos, é coletada nesse seio infrabranquial e, por sua vez, é coletada no seio infrabranquial, e a partir do seio infrabranquial ela vai fluir e passar pelas brânquias para a sua oxigenação. Ou seja, vai perfundir a brânquia. Então, a pressão exercida pelo coração na sístole vai fazer com que a hemolinfa circule pelos tecidos, chegue ao seio infrabranquial e perfunda as brânquias. Então, na verdade, é uma pressão suficiente para que haja a circulação da hemolinfa por todo o circuito circulatório, sem a necessidade de um coração acessório, por exemplo. Um crustáceo decápode, um caranguejo, pode ter em torno de 60 batidas por minuto, de 60 a 100 batidas por minuto do coração, por exemplo, em situações normais. Então, essa hemolinfa coletada no seio infrabranquial circula, passa pelas brânquias. Na brânquia acontece a troca gasosa, ou seja, o oxigênio é absorvido, o dióxido de carbono é liberado, e continua a circulação através dessas veias branquiopericardiais até chegar onde? Ao seio pericárdico. Então, essa hemolinfa que chega pela veia branquiopericardial é uma hemolinfa proveniente da brânquia. Por isso que essa hemolinfa que está banhando o coração é uma hemolinfa que está rica em oxigênio, porque é uma hemolinfa que chegou da brânquia. A gente vai ver quando a gente estiver falando de circulação de vertebrados, que na verdade nos vertebrados eles têm uma lógica diferente da circulação. Então, quando a gente olha um vertebrado que tem o sistema circulatório mais simples, um peixe, por exemplo, que não tem circulação dupla, quando o sangue que é bombeado a partir do coração, ele vai para as brânquias e depois para os tecidos sistêmicos. No invertebrado acontece um circuito diferente. O sangue sai do coração, passa pelos tecidos sistêmicos, depois vai para as brânquias. Então, quando a gente estiver começar a falar de vertebrado, a partir das próximas aulas, a gente vai discutir melhor essa diferença. Mas então aqui a gente vê qual o sistema, qual o circuito que a gente observa num crustáceo decápode em relação à circulação da hemolinfa. Em insetos, o que acontece? Nós temos, observando os insetos, que o vaso dorsal é a estrutura central. Deixa eu corrigir aqui. O vaso dorsal é a estrutura central do sistema circulatório. No entanto, diferente dos crustáceos, não são observados um grande número de artérias, associadas ao vaso dorsal. Então, os seios nos insetos são bem maiores do que os observados em crustáceos decápodes, por exemplo, E esses seios são criados, no corpo dos insetos, dentro dos insetos, através de uma organização estrutural, tanto dos órgãos internos quanto a formação de septos, que são também chamados de diafragmas, que são estruturas fibromusculares.
gente vai ver isso daqui a pouquinho. Antes de falar dos septos e dos seios, a gente vai falar só um pouquinho do vaso dorsal. Então, o vaso dorsal, que é o coração, ele é formado por duas linhas, né, duas camadas de cardiomiócitos semicirculares. Então, a gente está vendo aqui os cardiomiócitos ligados uns aos outros, né, formando duas camadas, né, num arranjo semicircular. Cada segmento vai ter tipicamente um par de ósteos, né, no coração, do tubular. Então, cada segmento do corpo, um par vai ser observado, em cada segmento torácico, em cada segmento abdominal. O coração tubular de um inseto, ele pode ser dividido numa região anterior, uma aorta, que está localizada no tórax, e o coração tubular propriamente dito, que exerce a contração, o impulsionamento através de movimentos peristálticos. Esse coração tubular é observado na região posterior do corpo, ou seja, no abdômen do animal. E nesse caso as contrações são contrações por ondas, contrações do tipo peristálticas. Então existem, na verdade, 3 formas de fluxo, né, de hemolinfa no vaso dorsal de insetos. A primeira forma acontece onde existe a contração do vaso dorsal. Ele faz com que haja o fluxo de hemolinfa tanto na região anterior quanto na região posterior. Então existe uma válvula, né, localizada no abdômen que vai fechar o vaso dorsal, e o vaso dorsal, quando ele se contrai por peristalse, a hemolinfa é tanto impulsionada anteriormente quanto posteriormente. A segunda forma de fluxo acontece quando o vaso dorsal, que é encontrado em vários grupos de insetos, o vaso dorsal ele é fechado na sua porção posterior. Então, nesse caso, quando há a contração do vaso dorsal, existe somente um fluxo anterior de hemolinfa, saindo pelos orifícios escorrentes. A gente vai falar isso daqui a pouco. Então, existe somente um fluxo anterior de hemolinfa. E o terceiro tipo de fluxo acontece quando, na verdade, o coração, o vaso dorsal, ele consegue reverter a sua onda de contração. Então, em alguns momentos, a onda de contração faz com que haja um fluxo anterior da hemolinfa, e por sua vez, em algumas vezes, existe uma onda de contração retrógrada, que faz com que haja um fluxo posterior de hemolinfa. A gente viu algo parecido relacionado a isso quando a gente falou de sistema respiratório de insetos. Uma das maneiras, na verdade, de ventilação do sistema circulatório de insetos estaria relacionada à contração do coração, né? Então a gente viu que em alguns grupos o que acontece? A contração do coração pode forçar a hemolinfa para a região anterior do corpo. Isso faz com que aumente a pressão na região anterior do corpo, preencha, comprima os sacos aéreos e faça com que haja a circulação, a ventilação da região anterior do corpo. Por outro lado, quando há a reversão do batimento cardíaco, os sacos aéreos da região posterior do corpo, aqueles sacos aéreos, lembra, associados ao sistema traqueal, que são estruturas compressíveis do sistema traqueal. Então, quando há a reversão do batimento cardíaco, os sacos aéreos posteriores, por sua vez, que vão ser comprimidos por causa do aumento da pressão. Isso vai fazer com que proporcionar a ventilação do ar dentro do sistema traqueal. Então, a gente viu isso quando a gente falou de sistema respiratório. Bem, nesse coração no vaso dorsal existem tantos ósseos incorrentes, ou seja, que permitem a entrada da hemolinfa dentro do coração dorsal, que são em número variável, de acordo com a espécie. Tem no máximo 12, né, ou seja, 9 abdominais e 3 torácicos, e esses ossos incorrentes podem ter estruturas que funcionam como válvulas, ou seja, eles vão se abrir somente no processo de diástole, ou seja, quando existe a expansão desse tubo, né, que permite a entrada de hemolinfa dentro do tubo. Então as válvulas vão permitir o controle, não vai ser permitida a saída de hemolinfa de dentro do coração dorsal pelos ossos incorrentes quando houver um processo de contração. Somente quando houver a expansão desse coração dorsal. Possuem também, né,
as saídas por onde a hemolinfa vai sair. Então, esses ossos escorrentes estão presentes em alguns grupos, né? Em outros grupos a saída vai ser somente pela região dorsal anterior do tubo dorsal, né? do coração dorsal, mas em alguns grupos existem ossos escorrentes, ou seja, orifícios pelos quais a hemolinfa vai sair. Por exemplo, gafanhotos têm 5 pares abdominais e 3 pares torácicos. Em relação aos seios, né? Então, eu mencionei para vocês que, comparando com os crustáceos decápodes, os insetos têm seios muito mais amplos, né? Pela qual circula a hemolinfa dentro do corpo. Esses seios são formados por diafragmas, são chamados diafragmas que têm uma estrutura fibromuscular. Então, existe o diafragma que é dorsal. Esse diafragma dorsal, vou mostrar na figura da próxima figura, é formada por músculos que se ligam, na verdade, músculos alares que se ligam ao coração, ligando a parede do corpo, a parede do externo do corpo e da região do externo e do coração, formando músculos alares, ou seja, na forma de asas. Isso forma esse diafragma dorsal. E existe o diafragma ventral. Também é uma estrutura fibromuscular. Esses 2 diafragmas vão determinar 3 seios, né? O seio perineural, que é o seio que está próximo ao cordão nervoso ventral, o seio perivisceral, que é o seio que está rodeando o tubo digestivo, e o seio pericardial, que é o seio que está rodeando o coração dorsal. Aqui mostrando, né, os músculos alares ligado ao externo do corpo, a região lateral do corpo, e ligado aqui ao coração dorsal, formando esse diafragma dorsal que vai delimitar o espaço entre o seio pericardial e o seio perivisceral. Esse diafragma, esses músculos alares vão auxiliar na diástole do coração tubular, ou seja, depois que existe a contração do coração tubular, a formação daquela onda do coração tubular, ele vai se expandir elasticamente, né, de uma forma passiva, com esses músculos alares que vão puxar o coração e vão promover a diástole. E aí, quando acontece a diástole, a hemolinfa vai entrar através dos ossos incorrentes. Em muitos insetos existem órgãos pulsáteis acessórios, ou seja, são corações acessórios que auxiliam na circulação da hemolinfa. Então, é possível se observar em alguns insetos órgãos pulsáteis acessórios localizados nas bases das antenas e algumas vezes nas bases das patas também. Então, nas bases das asas, então órgãos pulsáteis acessórios. Algumas espécies de insetos existem corações acessórios que vão auxiliar no bombeamento da hemolinfa para determinadas regiões do corpo também. Bem, como é que acontece a circulação então? Uma vez bombeada a hemolinfa pelo coração dorsal, né? Uma vez bombeada a hemolinfa pelo coração dorsal, essa hemolinfa vai se propagar, vamos considerar a propagação, nesse caso aqui é o coração dorsal que está fechado posteriormente. Essa hemolinfa vai se propagar para a região anterior do corpo, vai sair aqui pela artéria, essa artéria dorsal, ou a aorta dorsal. Saindo pela aorta dorsal, ela vai entrar em contato, na verdade, com estruturas do seio, vai entrar no seio perivisceral. Entrando no seio perivisceral, o que vai acontecer? Vão acontecer esse diafragma ventral, quando ele se contrai, ele vai proporcionar o movimento posterior da hemolinfa e lateral da hemolinfa para regiões periféricas do corpo. Então, quando a hemolinfa chega no seio perivisceral, existe a contração do diafragma ventral que vai impulsionar a hemolinfa posteriormente e lateralmente. Esse impulsionamento contínuo da hemolinfa posteriormente e lateralmente, também a hemolinfa vai estar banhando aqui o seio perineural, ela alcança o seio perineural também. Mas esse bombeamento da hemolinfa lateralmente e posteriormente vai acontecer até que a hemolinfa eventualmente alcance a região posterior do vaso dorsal, onde existem os ossos incorrentes, e quando houver a diástole dessa região, ou seja, a expansão desse tubo dorsal,
a hemorragia entra novamente no coração e é bombeada anteriormente para a região do corpo e o ciclo vai se repetindo. Em relação à ritmicidade cardíaca, né? Como que é feito o controle dos cardiomiócitos, né, ou dos cardiomiócitos? É um controle, na verdade, o ritmo de batimento cardíaco é feito pelo próprio cardiomiócito ou é feito por um controle nervoso, ou seja, é controlado pelo sistema nervoso? Na verdade, entre os artrópodes, entre os insetos e crustáceos, existe diferença em relação a isso. O ritmo cardíaco ele é gerado de formas diferentes. Então, no caso de um crustáceo, aqui a gente tem um exemplo de um coração de uma lagosta, tá? E associado ao coração, estou mostrando aqui os ossos, dois ossos do coração da lagosta, e associado ao coração da lagosta, aqui artérias, né, artérias saindo do coração, e associado ao coração da lagosta a gente vê uma rede nervosa, que na verdade é chamado gânglio cardíaco, que está mostrado em amarelo. Ele é composto por 9 neurônios, e os corpos estão mostrados aqui, né, numerados de 1 a 9, e está mostrando aqui marcado em roxinho, né, o que seria os corpos celulares desses neurônios. Então esse gânglio cardíaco, no caso do coração de um crustáceo, o batimento cardíaco é controlado de forma nervosa, ou seja, esses neurônios aqui do gânglio cardíaco que vão gerar o ritmo cardíaco do coração. Na verdade, o que gera o ritmo cardíaco do coração são esses 4 neurônios aqui do gânglio cardíaco, os neurônios de 6 a 9, são os neurônios posteriores. Eles vão gerar potenciais de ação com ritmicidade. Esses potenciais de ação que são gerados com ritmicidade vão estimular as células dos cardiomiócitos. E o cardiomiócito, por sua vez, o coração vai pulsar, vai bater numa frequência cardíaca que é gerada pelos neurônios que estão desses 4 neurônios que estão no gânglio cardíaco. Então, o ritmo cardíaco, no caso do coração de um crustáceo, é gerado pelo sistema nervoso. Já, por sua vez, então, considerando que o ritmo cardíaco de um coração de um crustáceo é gerado pelo sistema nervoso, nós denominamos o coração de um crustáceo como um coração neurogênico. Por quê? Porque o ritmo cardíaco é gerado pelo sistema nervoso. Então, nos corações neurogênicos, o ritmo cardíaco é gerado pelo sistema nervoso. Em insetos, embora nos insetos exista uma inervação similar ao que a gente observa nos crustáceos, nos corações dos crustáceos, embora exista essa inervação similar, o controle da ritmicidade do coração de inseto não é feito pelo sistema nervoso. Como se sabe isso? Porque se você retira todas as terminações nervosas que estão inervando o tecido cardíaco de um coração de um inseto, o coração do inseto vai continuar batendo, vai continuar pulsando, vai continuar a atividade. Se você pegar, na verdade, o coração de um inseto e partir em pedacinhos, os pedacinhos vão continuar pulsando, não vão continuar com a atividade. Então, o corte de uma conexão nervosa do coração de um inseto não vai abolir o movimento do coração. Por quê? Porque o ritmo é gerado pelas próprias células do coração. Ou seja, pela própria célula cardíaca, pela própria célula muscular cardíaca. A própria célula muscular cardíaca, essas células musculares cardíacas do coração de inseto, elas geram potenciais de ação que vão levar a contrações dessa célula muscular cardíaca de forma endógena. E essa forma endógena vai gerar o ritmo de contração cardíaca. Por isso é chamado de um coração miogênico, porque o controle da ritmicidade cardíaca é feito pelas próprias células do coração, pelos próprios cardiomiócitos, não é feito pelo controle nervoso. Embora, né, o nosso coração, o coração de vertebrados é coração miogênico também. A gente vai discutir isso quando estiver falando do coração de vertebrados. Embora a frequência cardíaca seja modulada, isso acontece com os vertebrados também, pelo sistema nervoso e pela ação de hormônios. Ou seja, embora a frequência, o ritmo cardíaco seja gerado endogenamente pelas células do próprio coração, o sistema nervoso pode alterar
o ritmo cardíaco de um coração miogênico. Ou a presença de hormônios na circulação sanguínea também pode alterar o ritmo cardíaco de um coração miogênico. Mas esse ritmo é gerado endogenamente pelas células do próprio coração. Então isso que define um coração do tipo miogênico. Tá, gente? Então, com isso aqui, a gente termina essa primeira parte, essa primeira aula de sistema circulatório, e na aula que vem a gente vai começar a discutir, começar a falar sobre o sistema circulatório de vertebrados. Ok, até a próxima.